Olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula do 9º ano de História. Estamos entrando aí na semana 2 do PET 3 e temos um tema interessantíssimo aqui para a gente ver essa semana, tá aqui do lado, tá? Que é a ditadura civil-militar no Brasil, né? Período que vai de 1964 até 1985, né? Vamos voltar um pouquinho antes, fim do período ali populista, né? O que estava acontecendo e vamos entender o que permitiu aí ao golpe militar, né? E a instituição desse período tão triste aí da nossa história, que foi de 1964 até 85. Tá? Então, sem demora, vamos passar aqui para os slides. O nome da aula, o título da aula está lá em cima. O dia que durou 21 anos, né, é o período que durou essa ditadura civil-militar brasileira, período em que o Brasil esteve na mão dos militares, em que nós não tivemos eleições, que nós tivemos pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo presas, pessoas tendo que fugir do Brasil para não ser presas, para não ser mortas, né, pessoas sendo torturadas. É um período muito triste aí da nossa história. Vamos entender um pouquinho aí como isso aconteceu, porque só entendendo a história que a gente impede que coisas absurdas assim aconteçam novamente na nossa história. Vamos lá. Então, para a gente entender, a gente tem que voltar lá no governo do João Goulart, né? O João Goulart, nós vimos isso na aula passada, né? Mas só para relembrar aqui, o João Goulart ele era vice do Jânio Quadros. O Jânio Quadros era um político de direita, né? Naquela eleição elegia-se o vice e o presidente de forma separada. Então foi eleito para presidente o Jânio Quadros, que era um cara ligado à direita, e o vice dele foi eleito o João Goulart, que era um homem político ligado aí às causas trabalhistas, né? Mais associado à esquerda aí, né? O Jânio Quadros ele renuncia em 1961 e aí o vice dele, que era o João Goulart, ele estava em viagem, ele estava fora do país, ele estava viajando na China, né? Ele já era visto como uma pessoa de esquerda, mais ligado à esquerda, e como uma ameaça aí às elites políticas do país. E aí tentaram impedir com que ele assumisse, né? Foi feita então uma campanha chamada Campanha da Legalidade, aonde pedia-se que a lei fosse seguida, né? O presidente renunciou, quem assume é o vice, né? O vice dele era o João Goulart, mas para ele conseguir assumir essa campanha da legalidade, teve que fazer um acordo com as elites ali, donas do poder, dona do dinheiro, né? No Brasil, para que eles permitissem que ele assumisse. Ele teria que aceitar uma mudança aí no governo. O governo passou a ser um regime parlamentarista, né? Ou seja, o presidente deixa de ser o chefe do executivo, tá? Deixa de ser o chefe do governo, ele passa a ser ali um representante do país, mas quem governa é o primeiro-ministro, né? É o líder do parlamento, tá? Tirando assim poder do João Goulart, tá? Essa era a única forma que ele tinha de assumir, então ele volta, assume, né, dessa forma, e de 61 até 63 o governo dele vai ser um governo parlamentarista, onde ele não conseguia fazer muita coisa, tá? E aí estava marcado já para 1963 um plebiscito, né? A população do país ia votar e falar se elas estavam gostando daquela nova forma de governo ou se elas queriam que voltasse o presidencialismo. E aí a população pede para a volta do presidencialismo, ou seja, pede para que o poder seja dado de volta aí ao presidente, né? Ao João Goulart no caso. E aí a partir de 63 a gente tem o poder na mão de João Goulart, e aí ele era compromissado com reformas, né? As chamadas reformas de base. Ele queria reestruturar o Brasil ali, fazer reformas, por exemplo, uma reforma política, né? Para vocês terem uma ideia, os analfabetos não podiam votar naquela época, tá? E a maioria da população era analfabeta. Então quem elegia os governantes era uma minoria da população rica, alfabetizada, né? Ele queria dar o voto para os analfabetos, fazer uma reforma política. Ele queria fazer uma reforma agrária também, né? Pegar essas grandes propriedades, essas grandes fazendas aí que às vezes estavam na mão de poucas pessoas, às vezes essas terras não eram nem utilizadas, né? E dar essas terras que não estavam sendo utilizadas para as pessoas que não tinham terras, né? Uma reforma agrária. Então ele tinha uma proposta de reforma agrária, uma proposta de reforma universitária, reformas que iriam dar mais poder para o povo pobre que estava excluído aí do governo, tá? E isso, claro, vai incomodar muito as elites, né? E aí as elites vão começar a se movimentar ali para dar um golpe, né? E para tomar o poder, tá? O golpe em si, né, vai ser então uma reação aí das elites brasileiras, né, dos grandes empresários brasileiros, dos grandes fazendeiros brasileiros, com o apoio aí dos Estados Unidos, tá?
Se a gente lembrar, estava acontecendo a Guerra Fria nesse momento, então a gente tinha duas potências internacionais lá, né, a União Soviética e os Estados Unidos, a União Soviética ligada à esquerda e os Estados Unidos ligado aí ao liberalismo, né, ao capitalismo. Então eles tinham esse medo de o país ir mais para a esquerda, se aproximar mais da União Soviética e queriam influenciar, inclusive, na política aqui da América Latina como um todo, né? E eles então vão financiar esse golpe civil-militar. Por que golpe civil-militar? Né? O golpe foi dado pelos militares, mas teve apoio dessas elites aí, desses grandes poderosos aí, desses grandes empresários, né? E dessa elite conservadora aí do país, tá? Quando o João Goulart começa a se movimentar para fazer as reformas de base, né? E aí essas elites e esses empresários aí começam a se organizar, né? O João Goulart, né, o Jango, ele faz um comício na Central do Brasil no dia 13 de março de 1964, onde ele promete de fato realizar as reformas de base, e aí esses grupos começam a se organizar para resistir, né? Eles organizam então uma marcha da família com Deus pela liberdade, uma marcha ali desses setores conservadores, com o apoio da Igreja Católica, contra essa ameaça comunista, né? O golpe, de fato, ele vai ter início no dia 31 de março de 1964, quando os militares começam a se organizar, né? Eles saem de Juiz de Fora, algumas tropas militares saem de Juiz de Fora, tinha um pelotão muito grande lá, e vão em direção ao Rio de Janeiro para tomar pontos estratégicos ali do governo e tomam o poder, né, no dia 31 de março de 1964, pondo fim aí ao governo do presidente Jango, tá, do João Goulart, e iniciando esse período triste aí da nossa história, a ditadura militar tomando o poder, tá? E aí, nós temos aqui imagens, né? Imagens ali da marcha da família com Deus pela liberdade, né? Desses conservadores, né? A gente tem do outro lado lá imagens das tropas, né, tomando ali as ruas do Rio de Janeiro, as Forças Armadas tomando as ruas do Rio de Janeiro, os tanques desfilando aí, demonstrando o poder aí do exército, né, e tomando de fato o governo. E aí a gente tem o início desse período aí chamado de ditadura civil-militar no Brasil, que vai de 1964 a 85. Eu coloquei aqui uma tabela que tem lá no PET, né, para vocês, que tem lá os principais processos, né, quem apoiava, o sistema partidário, a resistência ao regime, os presidentes, né, e mais coisas, e as características ali, tá tudo resumido aqui, mas eu vou explicar para vocês um por um, tá? Durante o governo do regime militar, né, da ditadura civil-militar no Brasil, a gente vai ter aí como presidente, está ali embaixo, ó, o general Castelo Branco, foi o primeiro presidente que assume o poder logo após o golpe, tá? Depois o general Costa e Silva, o general Emílio Garrastazu Médici, o Geisel e por fim o general João Figueiredo, tá? Já mais no processo final do Geisel, do Ernesto Geisel para o João Figueiredo, já é o processo de abertura e de fim da ditadura militar, tá? Esses presidentes todos aí estão nesse período que vai de 64 até 85, tá? Eles vão governar, uma característica do governo dos militares vai ser que eles vão governar através de atos institucionais. O que são atos institucionais? São decretos que têm força de lei, que não precisam ser discutidos pelo Congresso, pela população, por ninguém. O presidente vai lá e faz um decreto e ele vira lei na mesma hora, né? Passando inclusive da Constituição, tá? Eles vão fazer isso, né? Eles vão fazer 5 atos institucionais, tá? O AI-5, né, que é o último, ele é o mais autoritário deles, né? Mas já no começo a gente já percebe o que esses atos institucionais fazem, né? Durante o primeiro governo dos militares, o governo do Castelo Branco, foram 4 atos institucionais. O primeiro, né, só para a gente ter uma ideia ali, ó, já dava poder aos militares de perseguir opositores ao governo, caçar o mandato de políticos da oposição e demitir funcionários públicos que fossem opositores ao regime militar. Então, se você é contra o governo, você perde o emprego, você pode ser caçado, etc. O AI-2 ele estabelecia que não ia ter mais eleição direta. As eleições iam ser todas pelo voto indireto, ou seja, escolhido pelo próprio governo, pelos próprios militares, tá? E que só poderiam existir 2 partidos no Brasil. O Arena, tá? Que é a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido dos militares, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era uma oposição branda, tá? Era a oposição que os militares permitiam ter. Só para não falar que eles eram autoritários, ó, vamos deixar ter uma oposição aqui. Quem se opunha de verdade, os partidos ligados à esquerda, né, o que eram contra aí
a ditadura civil-militar, eles estavam sendo perseguidos, né? O partido deles foi proibido, né? Eles estavam sendo presos e tal. Mas o MDB era então aquela oposição branda ali, a oposição permitida, tá? Só para não falar que era uma ditadura, né? Além disso, teve o AI-3 e o AI-4, tá? Que estabelecia que as eleições dos governadores, dos prefeitos das principais cidades também seriam indicações, né? Não ia ter eleição. O AI-4 estabelecia que seria elaborada uma nova Constituição para o Brasil, a Constituição de 1967. E em 1967 foi estabelecido também uma lei chamada Lei de Segurança Nacional, tá? Infelizmente, essa Lei de Segurança Nacional está até hoje aí, né, funcionando nesse país, é uma vergonha isso. Ela cria mais de 30 crimes contra a segurança nacional, tá? Entre eles aí a propaganda contra a ordem, a organização de grupos de contestação, né, ações armadas ou não contra o Estado, agressão verbal a autoridades, o auxílio a potências estrangeiras, né, ultraje aos símbolos nacionais, essas coisas. Na verdade, essa Lei de Segurança Nacional dava carta branca para o regime militar acusar criminalmente e mandar prender qualquer um opositor. Se você fizesse um protesto que fosse, ou fizesse qualquer coisa, você poderia ser enquadrado aí na Lei de Segurança Nacional e ser preso, tá? Infelizmente, essa lei aí até hoje é a lei que permite que a polícia vá e dê borrachada aí quando, por exemplo, os professores vão lá protestar contra o governo ou etc, tá? Então, esse entulho da ditadura, infelizmente, está aí até hoje. Em 1967, vai assumir também o presidente General Costa e Silva, tá? E aí vai ser no período do governo dele que a ditadura vai ficar cada vez mais repressora, tá? A chamada linha dura aí, do governo do exército, né? E do governo militar vai assumir o poder, e aí a gente vai ter manifestações, e essas manifestações de estudantes, de professores, de artistas, da população em geral, né, de intelectuais, vão começar a ser reprimidas, tá? Com violência cada vez maior, e aí uma manifestação dos estudantes, um estudante chamado Edson Luiz, ele foi assassinado pela polícia, tá? Reprimindo essa manifestação. E aí começa aí ainda mais, vira um barril de pólvora, né? Começa a ter mais protestos aí, e aí o governo vai responder com o AI-5, né? Ele vai responder com o ato institucional número 5, que foi lançado aí no dia 13 de dezembro de 1968, que estabelece o seguinte, tá aqui embaixo, vamos ler. Tá? Estabelece o fechamento do poder legislativo, ou seja, o governo fechou o Congresso, e o executivo assume a sua função. Não tem mais legislativo, não tem mais deputado, não tem mais senador, não tem nada. É só o presidente, é ele que manda, tá? Ele faz tudo. Autoriza a intervenção nos estados e municípios, a cassação de mandatos de opositores, além da suspensão dos direitos políticos individuais, habeas corpus, além de estabelecer que o governo estava desobrigado de ter que explicar à justiça qualquer ação realizada. Ou seja, ele dava uma autorização para o governo perseguir qualquer opositor, qualquer pessoa que fosse, e não tinha nem que responder para a justiça, estou prendendo ele por causa disso. Não, agora é carta branca, pode fazer o que for, tá? Isso é o AI-5, o AI-5 que entra em dia 13 de dezembro de 1968, que vai tornar ainda mais pesada aí a perseguição aos opositores do regime militar, tá? Na prática, então, o AI-5 ele foi uma ferramenta utilizada para o governo para endurecer o regime, consolidando o autoritarismo e a intimidação e qualquer tentativa de oposição, pois dava carta branca para perseguir todos os opositores do regime, ampliando a repressão e a tortura de indivíduos. Foi o início dos anos de chumbo, né? Além do que era permitido pelo AI-5, eles também faziam tortura, né? Invadiam as casas das pessoas, prendiam as pessoas, torturavam as pessoas para que elas confessassem, entregassem lá outros opositores, outros membros do Partido Comunista, etc, né? E aí começa toda essa repressão, tá? O Jornal do Brasil, no dia seguinte, aí, no dia 14 de dezembro, ele fez uma crítica velada, claro, ao que estava acontecendo, né? Essa é a capa do jornal, tá aqui do lado, ó. Tá lá, governo baixa ato institucional e coloca Congresso em recesso por tempo ilimitado. Tá dando a notícia ali. E lá em cima, onde costumava sair a previsão da temperatura, do tempo, né, do clima, eles colocam lá assim, ó. Deixa eu ampliar aqui para eu ler. Eles colocam lá assim, tempo negro, temperatura sufocante.
O ar está irrespirável. O país está sendo varrido por fortes ventos. Máxima 38 em Brasília, mínima 5 nas Laranjeiras. Ou seja, uma crítica velada, claro, né, porque qualquer opositor ao regime podia sofrer as consequências, começa a aparecer no jornal aí, tá? O AI-5, então, ele vai dar essa abertura aí ao chamado Anos de Chumbo, período mais repressivo aí da ditadura militar, tá? Da ditadura civil-militar, e dá carta branca para que os militares pudessem perseguir os opositores, tá? Além das perseguições legais, né, previstas por lei, do que eles podiam fazer, eles também começam a invadir as casas das pessoas, sequestrar pessoas, torturar as pessoas, inclusive assassinar pessoas. E aí começa a ficar recorrente, principalmente de 1970 para frente, até mais ou menos 1975, começa a ficar recorrente os chamados desaparecidos políticos. Pessoas que só por serem opositores ao governo ou por não concordarem com o governo eram presos, interrogados e inclusive assassinados, e os corpos sumiam e a família nem sabia onde ele estava, né? Muitas famílias perderam os pais ou pais perderam os filhos, né? Estudantes, etc., que foram presos, interrogados e torturados e mortos pela ditadura durante esse triste período da nossa história. Tá? É claro que teve resistência à ditadura, né? A gente teve a resistência intelectual, né? De artistas fazendo músicas, fazendo peças de teatro, de protesto, fazendo obras de arte de protesto e tal, mas a gente teve também resistência armada, tá? A gente teve grupos aí, né? Como a Aliança Nacional Libertadora, liderada pelo Carlos Marighella, esse que está aqui embaixo, ó. E a Vanguarda Popular Revolucionária, liderada aí pelo Carlos Lamarca, que é aquele que está lá em cima, que vão organizar aí grupos de guerrilha urbana ou de guerrilha armada contra a ditadura militar, tá? Eles vão organizar assaltos a banco, né? Sequestro de diplomatas, de embaixadores estrangeiros, né? Para trocar aí por presos políticos da esquerda, né, ou por pessoas que tinham sido que tinham desaparecido, essas coisas, tá? Essa guerrilha vai acontecer também no campo, né? A guerrilha do Araguaia, lá no sul do Pará, foi organizada ali pelos políticos do PCB, vai ser reprimido, né? São centenas de pessoas foram mortas ali na guerrilha do Araguaia, a gente não sabe até hoje quantos mortos foram, né? E muitas pessoas desapareceram nesse período, né? Qualquer um que tivesse ligado aos partidos de esquerda era acusado de ser terrorista e perseguido, preso e sumia, tá? Inclusive esses líderes aqui, né, desses movimentos, todos foram torturados, presos e assassinados, tá? Em 1969, né, o Costa e Silva, que era o presidente, ele adoece, e aí entra o próximo presidente, que é o Médici, tá? O Emílio Garrastazu Médici. E durante o período do governo Médici, né, aquele período que eu falei que a ditadura vai ser mais pesada, né, vai ser a linha dura do exército aí vai tá no governo, tá? O Médici, ele vai inclusive começar a institucionalizar a tortura e a censura no país, tá? Ele estabelece uma lei, a Lei 1077, que define que era o Estado, ou seja, o governo tinha que aprovar se uma matéria publicada num jornal, numa revista, ou num livro, ou veiculado na televisão, né, ou na rádio, poderia ou não ser veiculado, se estava aprovado ou não, né? Então ele estabelece a censura, né? Os censores vão ser aqueles funcionários do governo militar que vão ler todas as reportagens antes, ler as revistas, ver as músicas, tal, para ver se não tem críticas ao governo, porque se tivesse crítica ao governo, eles censuravam e estava proibido de sair, tá? O Médici, durante o seu governo, vai acontecer também o chamado milagre econômico, né? Ele vai abrir aí o governo, abrir o Brasil para entrada aí de investimentos estrangeiros, principalmente investimentos americanos, tá? Norte-americanos, que tinham apoiado lá o golpe, que estavam interessados aqui na economia do país. E aí ele vai começar a fazer obras gigantescas no país, tá? Como a construção da ponte Rio-Niterói, né? As chamadas obras faraônicas, né? Obras que não terminavam nunca ali, como a Transamazônica, que até hoje não foi terminada, tá? As usinas de Itaipu, de Angra 1, né? E para fazer tudo isso, essas obras, movimentar a economia, ele começa a pegar empréstimos com os bancos norte-americanos, e aí a gente tem um endividamento aí do país, né? Quem era rico ficou muito rico,
tá? Mas a maioria da população que era pobre, classe média ali, vai ficar cada vez mais pobre, porque a gente vai ter uma inflação muito grande, uma crise econômica muito grande aí no país, como resultado desse chamado milagre econômico. Então, aparentemente, estava investindo, estava construindo, o país estava crescendo, mas na verdade a consequência foi drástica lá na frente, tá? Outra coisa que vai acontecer é o início do processo de abertura, tá? O Geisel, né, que é o próximo presidente aí depois do Médici, o Geisel ele vai ser muito criticado, né, no governo Geisel, a resistência e a ditadura militar vai ter crescido bastante, e aí a gente começa devagar o processo de abertura, tá? Um ponto fundamental para isso foi o assassinato do Vladimir Herzog, né? Essa figura que está lá pendurado, né? Essa foto aí é a foto que os militares divulgaram como sendo o suicídio dele, mas na verdade ele era um jornalista muito importante, ele era diretor da cultura, e ele foi ser interrogado porque ele tinha uma ligação com os partidos de esquerda, e ele foi torturado e foi morto, né? E aí não tinha como eles falar que mataram o Herzog, eles simularam ali um suicídio, mas se a gente analisar a foto a gente percebe que não tem nem altura ali para ele se enforcar, né? Claramente ele foi assassinado, e aí começou movimentos de protesto contra essas torturas, esses absurdos que estavam acontecendo, e aí o governo se vê ali sem solução a não ser iniciar o processo de abertura, ou seja, o fim do período da ditadura militar. E aí são convocadas eleições parlamentares, né? O MDB, que era o partido de oposição ali, que eles aceitavam, começa a eleger mais deputados, né? Depois a gente vai ter um processo de abertura lenta e gradual, que se inicia com a Lei da Anistia. A Lei da Anistia de 1979, ela dá perdão para todos, inclusive para os militares que cometeram os assassinatos ou para as pessoas que estavam sendo perseguidas pelos militares, tá? A Lei da Anistia é que permitiu com que esses caras que fizeram todos esses absurdos aí durante o período da ditadura militar não fossem presos, né, e não fossem condenados, porque foram todos perdoados, né? E aí a Lei da Anistia é um processo longo e demorado, né, para fazer uma transição para o regime democrático, segundo os próprios militares, que teria que ser lenta, segura e gradual, tá? E a gente tem esse processo de abertura. O próximo processo aí vai ser o fim do AI-5, o AI-5, né, foi cancelado em 1978, tá? E a gente vai ter o processo de volta dos partidos, né? E aí permite, não pode, eram só 2 partidos, o MDB e o Arena, agora pode ter vários outros partidos, e aí a gente tem a fundação de vários partidos, alguns deles que existem até hoje, né? O PDS, PMDB, PDT, o PTB, o PT, né? Entre outros aí, partidos vão começar a surgir. E a campanha das diretas já começa nesse processo de abertura, pedindo voto direto para a eleição presidencial, tá? Mas isso é para a nossa próxima aula. Antes da gente terminar, eu queria só falar com vocês sobre a Comissão da Verdade, né? O que foi a Comissão Nacional da Verdade? A Comissão Nacional da Verdade foi uma comissão que foi criada em 2011, já no governo da presidenta Dilma, né? Faz pouco tempo, então, para investigar lá crimes que foram cometidos durante a ditadura militar, tá? E aí essas pessoas que que desapareceram, que foram torturadas, que foram mortas, que foram assassinadas pelo regime militar, e cujos pais, filhos não tinham resposta, não sabiam onde estava o corpo, não sabiam se tinham morrido ou não, tivessem um esclarecimento ali do que aconteceu, tá? Essa Comissão Nacional da Verdade foi feita, foi montada, e eles iam investigar. Eles não tinham o projeto de punir ninguém, né? Ela não tinha poder judicial, mas sim de dar um esclarecimento, de amenizar a dor das pessoas que perderam os pais, que perderam os filhos, e tentar dar uma resposta, recuperar esse passado aí, tá? O relatório final da Comissão da Verdade foi entregue no dia 10 de dezembro de 2014, tá? Dia Internacional dos Direitos Humanos, e apresentou ali o relatório final reconhecendo práticas de ações ilegais, né, de detenções ilegais, de tortura, de violência sexual, de execuções aí
pelo governo brasileiro durante o regime militar, tá? E o relatório apresenta ali 434 pessoas, né? O que aconteceu com essas pessoas? Pessoas que foram assassinadas e que estavam desaparecidas, né? Para dar umas respostas aí para esses pais, para esses filhos e reconhecer, enfim, esse período aí tão triste, né, da nossa história, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vamos encerrar por aqui. Façam as atividades do PET, tá? E a gente volta na semana 3, continuando aí essa matéria. Um abraço e até mais.